Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, dia 27, sexta-feira, a Klabin apresentou os resultados em relação ao terceiro trimestre desse ano de 2023. E a ideia aqui do vídeo é a gente dar uma olhada nesses resultados apresentados pela Klabin, atualizar você investidor sobre o cálculo do preço justo segundo a metodologia do Benjamin Graham, atualizar também o preço teto segundo a metodologia do Luiz Barsi e analisar também os indicadores de valuation da companhia. Sem enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, como vocês já sabem, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Klabin. A ideia aqui é trazer informação para você, investidor, tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, para a gente começar, eu entrei aqui no site de RI da Klabin e já baixei a apresentação de resultados em relação a esse trimestre. E para a gente não perder tempo aqui nesse relatório, vamos dar uma olhada aqui nos resultados apresentados pela Klabin nesse terceiro trimestre. E começando aqui com a parte de vendas, houve uma queda em investidores de 5%, sempre olhando aqui o terceiro trimestre do ano passado com esse trimestre. E detalhando aqui esse gráfico, olhando aqui o mercado externo e também olhando o mercado interno, a gente vê que a queda ela foi muito parecida. Ou seja, houve uma queda na demanda geral de papel e celulose. Isso é refletido aqui na receita líquida, que caiu 20%. E essa queda aqui, investidores de 20%, logicamente vai se refletir aqui na parte do EBITDA da empresa, que saiu aqui de 42% para 31%, comparando o mesmo trimestre do ano passado. Em números percentuais, essa queda no EBITDA representa aqui 41%, ou seja, os resultados da Klabin nesse terceiro trimestre foram horrorosos, investidores. Para a gente entender isso um pouco melhor, olhando aqui apenas a parte de celulose, o volume de vendas da parte de celulose teve até uma alta de 4%. E vale destacar que eu estou sempre comparando aqui, investidores, o terceiro TRI de 2022 com esse TRI de 2023. Mas mesmo tendo um volume de vendas até alto na parte de celulose, a gente percebe que o preço da commodity no mercado caiu bastante. A fibra de celulose curta, que é exatamente essa coluna roxa, teve uma queda no mercado de 36%. E a fibra longa tiveram uma queda de 20%. E o custo de caixa produção teve uma queda também de 7% nesse trimestre. Dando uma olhada aqui para a parte de papéis e embalagens, houve uma queda no preço desses produtos no mercado. O papelão, que são as colunas em roxo, tiveram uma alta de 7%. Porém, o container board, que são as colunas em cinza, teve uma queda de 35%. A parte de embalagens teve até um resultado positivo, seja na parte de papelão ondulado ou sacos industriais, onde o papelão teve uma alta de 2% e os sacos industriais tiveram uma alta de 14%. E isso se reflete aqui no EBITDA apenas para papéis e embalagens positivo em 3%. E dando sequência aqui no relatório, a gente vai falar agora do custo de caixa. O custo de caixa nada mais é do que o tanto de dinheiro que a Klabin desprende para produzir uma tonelada de papel. Mas vale destacar que o preço das commodities elas oscilam no mercado, então esse custo sempre varia de acordo com a oscilação de preços da commodity. Nesse comentário o gestor deixa bem claro que o menor custo caixa é explicado pela queda nos preços das commodities e também em paradas mercadológicas de produção e ações para reduzir o custo fixo e eficiência operacional. Ou seja, houve uma melhora aqui no custo caixa, onde a gente vê uma queda de 3% comparando o terceiro TRI de 22 com esse TRI de 23 e uma queda ainda maior quando a gente olha o trimestre anterior, que é o segundo TRI de 2023. Porém, o custo de caixa acumulado dos últimos 9 meses subiu 5%. Mesmo com esse resultado ruim, o fluxo de caixa livre da Klabin teve um crescimento de 17%, representando 3,7 pontos percentuais em relação ao ano passado. Ou seja, mesmo vendendo menos e o preço da commodity caindo, a Klabin manteve um excelente fluxo de caixa livre. E dando uma olhada aqui na sua dívida e alavancagem, e assim como outras companhias de papel e celulose que a gente já analisou aqui no canal, a Klabin também teve uma alavancagem maior nesse trimestre, subindo aqui para 3,2 vezes. Esse indicador, investidores, ele mostra que em 3,2 anos a Klabin consegue quitar todas as suas dívidas apenas com a sua capacidade de geração de caixa. É uma dívida elevada, porém a gente consegue ver o histórico total aqui da companhia e percebe que desde o ano de 2020 ela passou por um processo de desalavancagem bem grande,
porém a alavancagem acabou subindo nesses 2 últimos trimestres. E para entender isso melhor, vamos dar uma olhada aqui no cronograma de amortização do endividamento da empresa. Aqui nesse gráfico a gente consegue perceber aqui na primeira coluna, investidores, o caixa líquido da empresa. Hoje a Klabin ela tem um total aqui de 10 bilhões em caixa, ou seja, esse valor que ela tem em caixa hoje tem uma cobertura de 47 meses, segundo os cálculos aqui apresentados nesse gráfico. Isso significa que ela consegue quitar as suas dívidas até o meio aqui do ano de 2027. E isso é ilustrado através dessa sombra em verde aqui no gráfico. Ou seja, investidores, considerando ali o comecinho do ano de 2027 e considerando que esse ano de 2023 ainda não acabou, a Klabin ela consegue quitar as suas dívidas praticamente dos próximos 4 anos. Isso, é claro, utilizando apenas o valor que ela possui aqui em caixa. Dessa forma, a gente percebe que o endividamento da empresa vem sendo muito bem administrado, porém, a gente precisa acompanhar muito bem o cronograma de endividamento, né, e principalmente esse cronograma de amortização, porque aqui no ano de 2029 a Klabin ela tem a maior parte da sua dívida a ser quitada. Com todos esses pontos que eu mostrei para vocês, deu para perceber que a Klabin, assim como a Suzano, que a gente já gravou aqui no canal, estão com resultados ruins nesse terceiro trimestre, devido a uma queda na commodity global e também a queda das vendas, seja de papel, papelão, celulose. Para a gente entender como que o mercado ele está olhando para a Klabin, eu trouxe aqui para vocês, investidores, uma recomendação do banco BTG Pactual que foi disponibilizada em maio desse ano de 2023. E segundo os analistas aqui do BTG, o rating, né, a recomendação para as ações da Klabin é de compra, com o preço-alvo das ações aqui na casa dos R$ 32. E vale lembrar que o preço da ação, quando esse relatório foi disponibilizado, era de R$ 19,20. Dando uma olhada aqui no TradingView, o preço da cotação atual da companhia está aqui na casa dos R$ 22,15. Se a gente projetar esse preço-alvo que os analistas aqui do BTG colocaram lá na casa dos R$ 32, obviamente comprando aqui as ações no valor atual aqui na casa dos 22, a gente teria um ganho de capital investidores estimado de 44%, ou seja, um excelente ganho de capital. Isso mostra que o preço das ações da Klabin estão bem abaixo no mercado. Mas para entender isso melhor, a gente vai calcular o valor intrínseco para as ações da Klabin segundo o método Benjamin Graham daqui a pouco. Mas antes, eu trouxe um outro relatório de recomendações para vocês. Nesse relatório de recomendação, que saiu aqui no dia 25 de outubro, ou seja, há 2 dias atrás, os analistas aqui da TC Matrix colocaram a recomendação para as ações da Klabin de neutra. Ou seja, quando o analista coloca aqui a recomendação de neutra, isso significa que ele não está considerando nem compra e nem venda para os papéis. Porém, eles colocam aqui um preço-alvo para as ações de R$ 26, ou seja, um upside, um ganho de capital de 17%, considerando aqui a compra das ações na casa dos R$ 22,13. Ou seja, com esse relatório aqui mais atualizado, parece que o mercado está com um pouco de receio em investir na Klabin nesse momento. Mas para entender isso melhor, vamos lá calcular o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Para vocês aí que já acompanham o canal há bastante tempo, vocês já devem conhecer o Benjamin Graham, que é nada mais, nada menos do que o tutor do Warren Buffett, e também já conhece a fórmula mágica onde ele calcula aqui o valor intrínseco de uma ação. Eu já preenchi aqui, investidores, o valor atual da cotação, os seus indicadores de LPA e VPA, e segundo o cálculo do Benjamin Graham, o valor intrínseco para as ações da Klabin seria de R$ 30,88. Ou seja, esse valor dá uma margem de segurança para a gente investir na companhia de 39%. Ou seja, isso mostra pra gente que o preço das ações da Klabin estão baratas aí no mercado. Mas é claro, investidores, que a gente não pode levar apenas um cálculo, uma fórmula para tomar a decisão para investir numa companhia como a Klabin. A gente precisa analisar toda a macroeconomia e também os seus indicadores de valuation. Mas um ponto importante, essa fórmula aqui do Benjamin é a fórmula original criada lá em 1940. Eu atualizei aqui essa fórmula colocando ali uns parâmetros de PL mais atualizados para o nosso mercado atualmente. E mesmo assim, investidores, o valor intrínseco para as ações fica aqui na casa dos R$ 35 e a margem de segurança na casa dos 60%, indicando para nós investidores que o preço das ações está barato aí no mercado. No entanto, se você não é aquele tipo de investidor que está buscando aí fazer um trade, ou seja, comprar a ação barato e vender quando ela estiver cara, mas sim você é aquele tipo de investidor que está construindo uma carteira previdenciária, eu estou trazendo para você agora a atualização
do cálculo do preço-teto segundo a metodologia do Luiz Barsi. E para calcular o preço-teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço-teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aqui no guia de ações eu já filtrei as ações units da Klabin e segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi, o preço-teto projetivo, ou seja, projetando uma futura distribuição de dividendos da companhia Klabin, você investidor pode comprar as ações da Klabin até o valor aqui de R$ 21,51, que você teria uma margem de segurança. Porém, investidores, a gente vê que a cotação atualmente está aqui na casa dos R$ 22,13. Ou seja, se a gente considerar o preço-teto projetivo, não faz sentido comprar as ações da Klabin nesse momento. Porém, aqui ao lado a gente tem o preço-teto médio, que considera um histórico de distribuição de dividendos da companhia. Ou seja, basicamente é um método mais conservador de você aplicar o cálculo do preço-teto. E mesmo assim, investidores, não faz sentido investir na Klabin nesse momento, pois o preço-teto médio, ou seja, o método mais conservador, entrega pra gente aqui R$ 12,07 por ação. Na casa aqui dos R$ 22, as ações da Klabin estão supervalorizadas considerando o método de investimentos do Luiz Barsi, que visa uma carteira previdenciária. Portanto, investidores, para você que está montando uma carteira previdenciária, é hora de você esperar. E para a gente entender o momento atual aí da Klabin, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores de valuation da empresa. Começando aqui pelo PL, que é o indicador que compara o preço das ações com a sua lucratividade, ele mostra para a gente aqui um PL de 5,49. Quando a gente olha o histórico aqui da Klabin, a média do seu PL é de 20,16 e com esse valor de 5,19 ele está muito próximo aqui das mínimas históricas para o seu indicador PL. Isso pode indicar, investidores, que as ações realmente estejam baratas nesse momento. E a gente consegue correlacionar isso com a recomendação dos analistas de mercado, que colocam o preço-alvo sempre acima, conforme a gente viu, e também conforme a gente percebeu lá no cálculo do valor intrínseco, segundo a metodologia do Benjamin Graham. Porém, um outro indicador que eu também gosto muito de olhar é o P sobre VP, que ele também compara o preço da ação, porém ele compara com o valor patrimonial da empresa. E olhando aqui para esse indicador, ele mostra para a gente um número de 2,12. E quando a gente olha para o histórico, a média aqui para a Klabin é de 3,41, ou seja, o seu P sobre VP está muito próximo também das suas mínimas históricas, indicando que a companhia está com o preço das ações realmente bem abaixo do que ela costuma estar. O indicador LPA, que mostra o lucro por ação, traz para a gente um número de 4,04. E olhando aqui a média histórica da Klabin, que é de 1,44, a gente percebe que esse lucro por ação está bem próximo aqui das suas máximas, ou seja,
companhia vem entregando lucratividade. Porém, os preços das ações estão bem abaixo em relação a essa lucratividade. A causa dessa baixa nas ações pode ser por conta do endividamento da empresa, que, como a gente viu lá no reporte de resultados, está bem elevado. Falando um pouco aqui dos indicadores de eficiência, a gente percebe que a margem bruta está aqui na casa dos 46% e a margem líquida está em 23%. Quando a gente olha aqui a média da margem líquida da Klabin, que é de 9,8%, a gente vê que nesse valor de 23 ela está muito próximo aqui das suas máximas históricas, ou seja, a companhia está com uma saúde financeira boa. Provavelmente a gente vai ver isso refletido aqui nos indicadores de rentabilidade. Falando aqui do ROI, que é o retorno sobre o equity, a gente vê aqui um número de 38%. E olhando aqui a sua média histórica, que é de 10,33, com esse valor aqui de 38, ela está muito próxima aqui das suas máximas históricas também. E o indicador ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que está aqui em 11,49, a gente percebe também que está muito próximo das suas máximas. Ou seja a rentabilidade, a eficiência da companhia estão excelentes, mas mesmo assim o preço das ações parece não estar acompanhando essa lucratividade. Resumindo essas informações que nós trouxemos aqui para vocês nesse vídeo, parece que o mercado não está olhando aí com bons olhos para as ações da Klabin e provavelmente as ações corrijam mais aí nos próximos meses. Mas me diz aí, investidores, o que vocês acharam dessas informações? Para você, faz sentido investir na Klabin nesse momento? Ou você já é investidor e está com um preço médio excelente? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.